Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 20 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Richard, o Vitor, a Yasmin, o João Pedro, a Mariana, a Maria Eduarda, o João Gabriel Venâncio e o Guilherme. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia e também o aprendizado. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, situação aprendizagem 6, vamos dar continuidade na parte 3. O material é elaborado e enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 6. Lá fala assim: a demonstração das propriedades de quadriláteros por meio da congruência de triângulos é o foco da situação aprendizagem 6. A habilidade que nós estamos estudando, habilidade EF08MA14, demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Objetos de conhecimento: congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Página 26, continuidade então, atividade 3, investigando os quadriláteros. Era a lição de casa, mas infelizmente ninguém fez. Por definição, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Richard, me dá um exemplo de um quadrilátero quadrado. O Vitor já deu um exemplo, agora o Richard dá outro. Oi? Ó, retângulo, tá acabando os exemplos, Richard. Tem mais uns 3 aí. Trapézio. Trapézio é aquele coisa assim? Isso, trapézio é assim, ó. Aqui, ó. Pra quem não viu pelo YouTube, paralelogramo, Richard. Só tem mais um, Richard. Tem na bandeira do Brasil. Olha lá, acabou. Todo mundo falou e o Richard não conseguiu dar nenhum exemplo. Tem mais tipo também. Tem os irregulares. Tem, ó. Não, daí já é boa. Tem o trapézio retângulo. Ah, tem tudo na apostila. A turma tava vendo e você não viu. Você ficou tremendo aí e não olhou. Então, só para lembrar, o trapézio é esse daqui, né? Esse é o trapézio. Então, são vários os tipos que existem de quadriláteros. Para ser quadriláteros, tem que possuir 4 lados. Os João, parem, João. Os quadriláteros estão divididos em quadriláteros não convexo e quadriláteros convexo. Então preste bem atenção na leitura, depois eu vou resumir para vocês. Presta atenção. É possível encontrarmos 2 pontos, ou não convexo, né? É possível encontrarmos 2 pontos na região limitada do polígono, por exemplo, E e G, onde o segmento da reta que os unem os pontos não estará inteiramente contido na região limitada desse polígono. Então preste bem atenção. Se eu falar bem assim, ó, esse ponto R, dá para ligar no ponto F sem sair de dentro do quadrilátero? Dá. E no ponto E? Dá também. Dá. Ah, então ele é não convexo, ele é convexo, calma. Se tiver um lugar que você não consiga, aí já é não convexo. Por exemplo, do E até o F ele passa por fora. Então ele é não convexo. E os quadriláteros convexos
é aquele que qualquer ponto que você ligar vai estar sempre dentro lá. É o convexo. Se tomarmos dois pontos quaisquer na região limitada pelo polígono, um exemplo, o K e o L, e o segmento da reta que os une sempre estará inteiramente contido na região. Eu tenho outro jeito de explicar que eu acho melhor, tá? Vê aí qual que vocês acharam melhor, se é o da apostila ou esse daqui, ó. O não convexo, você vai pegar os vértices. Os vértices são os pontinhas que ligam as retas, não é? Você vai olhar um vértice, vamos chamar esse vértice de A, esse de B, esse de C e esse de D. Esse vértice A, não, é D não tem D, o D é aqui. Esse vértice A consegue ligar o ponto B? Sim. Consegue ligar o ponto C por dentro? Não, já era. Você liga os pontos, esquece essa parte de dentro dele. Faz os vértices, aí é mais fácil. Aqui, todos os vértices consigo ligar sem sair fora da região? Liguei aqui, liguei lá e liguei aqui. Deu certo? Sim. Agora esse outro. Liguei aqui e liguei ali. Deu certo? Sim. E esse daqui? Liguei aqui, liguei lá e liguei aqui. Deu certo? Agora o último. Esse daqui, liguei aqui, liguei lá em cima e liguei aqui. Tudo dentro? Sim. Aí, pronto. Dentro ou passando em cima da linha, tá? Só não pode passar, atravessar a linha. Então, quando é não convexo, é quando você tem dois pontos, pelo menos dois pontos, que vai atravessar e vai atrapalhar. Certo? É só os quadriláteros? Não. Existe pentágono convexo e não convexo, hexágono, entendeu? As outras figuras também têm essa mesma regra. 3.1. Quais quadriláteros você conhece? Desenhos e escreva as características observadas em cada um deles. É uma resposta pessoal. Se ia desenhar o que você conhecia. Qual desenho só? Então, vamos fazer aqui, ó. Presta atenção, vamos fazer junto, depois aperta o pause. Tá? É uma resposta pessoal. E eu trouxe aqui, ó. Todos que conhece. Classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros são separados em dois grupos. Os trapézios e os paralelogramos. Ah, professor, paralelogramo não é só o roxinho? O roxinho é um paralelogramo. Só que paralelogramo quer dizer que ele tem dois lados paralelos. O retângulo e o losango também têm lados paralelos. Então veja bem, o quadrilátero é dividido em dois grupos, os trapézios e os paralelogramos. Os paralelogramos, existe o retângulo, que é um quadrilátero que tem 4 ângulos retos, certo? Existe o losango, que é um quadrilátero cujos lados são todos iguais, e o quadrado, todo quadrado é considerado um retângulo também, e todo quadrado também é considerado um losango. Então, se eu falava assim, o que se pode me dizer de um quadrado? O quadrado é um retângulo e também é um losango, tá? Porque qual é a regra para ser quadrado? Ele tem que ter os 4 lados iguais. O losango também. E tem que ter todos os ângulos iguais. O retângulo também tem todos os lados iguais. Então, por isso, é assim. O retângulo, não, lados não, falei errado. Todos os ângulos iguais. Ainda bem que o João está aí para me corrigir. É isso mesmo. E aquele quadrilátero que não tem 4 lados iguais e que não tem 4 ângulos de 90 graus, como que ele chama ele? O quadrilátero que tem 4 lados que não são iguais, os 4 lados, e que tem 4 ângulos que não são iguais também. Ele é esse daqui, ó, o paralelogramo. Agora, os trapézios são divididos em 3 partes. Tem o trapézio isósceles e tem o trapézio... Isósceles é o quê? Tem 2 lados iguais e 2 retas paralelas, tá? Então ele tem lados opostos paralelos não iguais, né? Ele tem lados opostos não paralelos iguais. Perdão, falei errado aqui, ó. Ele vai ter primeiro 2 retas paralelas, certo?
senão ele não é trapézio. Os outros dois lados deles opostos são iguais ou são diferentes? Eles são iguais, mas eles não são paralelos. Na verdade, olha como que surge o trapézio isósceles. Você tem um triângulo isósceles, não tem? Vamos supor que esse lado aqui tinha 5 centímetros e esse 5 também. Aí vem o João Pedro com a espada ninja dele e cortou aqui, ó. Cortou certinho. Ficou 2 centímetros de um lado e 2 do outro. Então ele era um triângulo isósceles que cortaram a ponta dele. Por isso que ele é um trapézio isósceles. O trapézio retângulo tem um dos lados perpendiculares. O que é um dos lados perpendiculares? Ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Na verdade ele tem dois, né? Porque ele tem outro ângulo de 90 graus em cima também. Como que ele funciona? Ele era um triângulo retângulo. E aí o Guilherme veio com a espadona e cortou a ponta também. Ficou um trapézio retângulo. E o trapézio escaleno tem os lados opostos não paralelos diferentes. Então preste bem atenção. Ele era um triângulo escaleno, cortaram ele, o lado oposto dele, que não são paralelos, são diferentes, tá bom? E tem outro quadrilátero chamado papagaio. É um quadrilátero que tem dois pares de lados consecutivos iguais, ou seja, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Parece o quê? É o que a turma chama também a pipa de papagaio, tá bom? Então por isso que eles falam papagaio, porque ele lembra uma pipa. E tem os outros quadriláteros, que são os não convexos. Ó, esses quadriláteros não tem nome, tá? Porque eles são tudo não convexo. Poderia existir mais, né? Alguma dúvida aqui? Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro. Dando continuidade então. Ainda na página 26, quadriláteros convexos, os trapézios. Por definição, trapézio é um quadrilátero convexo com um par de lados paralelos. Ele vai ter um par de lados paralelos. Os trapézios são classificados como trapézio retângulo. Esse tipo de trapézio apresenta dois ângulos de medidas iguais a 90 graus, isto é, ângulos retos. Trapézio isósceles. Esse tipo de trapézio apresenta dois lados congruentes. Por que eles não são iguais? Porque um está crescendo da esquerda para a direita, o outro vai estar crescendo da direita para a esquerda. Perfeito, é isso mesmo. Eles têm a mesma medida, só que estão em posições diferentes. E dois lados não congruentes. São os dois lados paralelos que eles não vão ser congruentes. Por que eles não podem ter a mesma medida? Você sabe me dizer ou não? Os dois lados paralelos, por que eles não vão ter a mesma medida? Porque só se você for ninja, ó, fez aqui de 3 centímetros, certo? Não, mas aqui, ó, fiz aqui de 3 centímetros também. Como que eu vou fazer ele ser assim? Se ele tá aqui, né, dele vai ficar o quê? Ou um retângulo ou um paralelogramo. Por isso que os dois lados paralelos deles não podem ter o mesmo tamanho. Mas eu falei que o senhor falou que não? O quê? Que podem ser paralelos? Ah, é, por causa disso mesmo. Desculpe, João. É isso mesmo, ó. Então um vai ter que ser menor do que o outro, para que ele possa ser. E aqui tem que ter o mesmo tamanho, só que em posições Nem que seja metade de 1 centímetro. Isso, é isso mesmo. Isso mesmo, nem que seja 1 milímetro. Isso mesmo, João. Parabéns, é isso mesmo. Trapézio escaleno. Todos os lados desse trapézio apresentam medidas diferentes. Todos eles. Lembrando que todos os trapézios têm duas retas paralelas.
Na página 27. Olha lá os desenhos. Trapézio retângulo. Quem é os dois lados paralelos? Vamos chamar de cima, de baixo, de esquerda e direita. Quem são os paralelos? Aqui nesse primeiro triângulo. Quem são os paralelos? Paralelos aqueles que não vão se encontrar. É o de cima, de baixo, da direita ou da esquerda? Esses dois aqui. Isso, ó. Para quem não tá vendo pela internet, o João Pedro colocou o dedo nesse e nesse. Esses são os lados paralelos. E por que ele é retângulo? Esse daqui se encontra, porque... Isso, é. Mas por que ele é retângulo, então? Por causa que tem um ângulo reto. Um não. Dois, né? Isso, muito bom. É porque ele tem dois ângulos de 90 graus. É o triângulo isósceles. Quem são os lados paralelos? O de cima e o de baixo. Esse número 2 aqui e esse número 2, ele está dizendo que os dois são da mesma medida. Se ele tem dois lados da mesma medida, eles são considerados triângulos isósceles. E o triângulo escaleno tem dois lados paralelos, que são de cima e de baixo. E esse daqui é diferente desse daqui. Tá? Então todos os lados deles vão ser diferentes. Alguma dúvida aqui? Próximo. 3.2. Construa em seu caderno um exemplo para cada tipo de trapézio, apresentando, indicando as medidas dos lados. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou realizar lá no GeoEnso. Deixa eu apertar pausa para abrir o GeoEnso. Continuando. Vitor. Ó, vou fazer primeiro um trapézio retângulo. Ó como que faz. Se vem aqui, faz uma reta, certo? A de 8 centímetros. Uma reta de 8 centímetros. Eu pego o transferidor, coloco aqui. Tem que ter um ângulo de quantos graus? 90. Vem, faço o pinguinho lá. Pego a régua de novo. E venho aqui, ó. Traço uma reta. Já tava, não sei porque eu fui mexer. De 8 centímetros até 4 centímetros. Certo? Aí eu pego um ângulo, o transferidor de... Fugiu o nome. É o transferidor de novo. Vem aqui, ó. 0. E faço uma marcação. Aí eu pego a reguinha de novo. E ó, vou construir aqui de 3 centímetros. Agora eu pego a régua e ligo os outros pontos. Agora que vem a parte ruim. Pronto. Aí vamos ver quantos centímetros deu aqui. Deu aproximadamente 6,5. 6,5. Aqui de baixo, quem lembra quantos centímetros era? Era quantos? 8. 8 centímetros. Aqui 4. E em cima 3, né? Pronto. Esse é o triângulo isósceles, ou retângulo ou escaleno? Não. Retângulo. Tem dois ângulos retos. Isso mesmo. Agora eu vou fazer o meu triângulo, o meu trapézio retângulo. Aqui embaixo tem 6 centímetros. Aí eu vou fazer uma inclinação aqui de 60 graus, certo? Vou fazer uma reta aqui, ó. Ó, por que fica mais fácil, que nem eu falei pra vocês? Aí vai pra um triângulo. É isso que eu queria que formasse, ó. Formou um triângulo isósceles. Aí corta a ponta. Isso, João.
Vem aqui, ó. Fazer uma reta aqui de 3 centímetros. Pronto. Daí não é um retângulo escaleno. Ainda é um triângulo, um retângulo isósceles. Agora que eu apaguei a ponta do triângulo isósceles, ele ficou um retângulo e isósceles. Agora tem que saber as medidas. 3, em cima é 3. Em cima é 3. Aproximadamente 2,8, acho, né? Quase 3. 2,8. 2,8. Certo? E agora o triângulo o triângulo não. O retângulo escaleno. Trapézio escaleno. 7 centímetros aqui. Sobe. 2 centímetros aqui. Então aqui é 2, embaixo é 7. Agora vem a parte difícil de mexer com essa régua. Aproximadamente 3,4. Do outro lado. Vitor, presta atenção. 5,1. Mais ou menos 5,1. Isso mesmo. Pronto. Eu criei os 3. Vamos ver lá se tem no coisa lá. Ah, apaguei. Vem aqui também. Ah, por que eu fui apagar? Já criaram? De vocês? Não. Mas já Se quer que eu aperte pause, vocês fazem ou vão fazer depois? Professor, mas Já tem aí? Então tá bom. E depois é para construir no caderno. A Sofia fez a lição de casa, só fazendo a correção. Mandou no WhatsApp para mim, ela não veio hoje. Filho do céu, já tá escuro. Se de óculos aí você não vai enxergar nada. Ah, vai. Tá com os olhos inchados já. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Olha lá, ele está dizendo isso, não está perguntando, ele está afirmando. Em um trapézio isósceles, as diagonais dele são congruentes. Quer dizer que elas possuem o mesmo tá faltando 3,3. tamanho. Está faltando 3,3? Ah, tá, aqui. Qual o significado das diagonais congruentes? Mas tá errado. Tá invertido, hein? Ah, Qual o significado dela, senhor? faltou inverter. Não tem nem aquela parte ali de cima, né? Qual o significado de diagonais congruentes? Ah, eu perguntei primeiro, qual? Deixa eu ver. Você falou já hoje pra mim. Falei? O que quer dizer congruentes? É com ângulos iguais, aí tem o mesmo ângulo. Agora aqui não é do ângulo, tá falando da reta. A mesma medida, As diagonais têm as mesmas medidas e só que tem posição diferente. e estão em posições diferentes. Ah, tá invertido do que era, né? Ah, tá. 3.3 tem que estar lá em cima, né? A escrita. Eu vou fazer a correção aqui. Então, olha lá. Registrem aí o de vocês. Olha lá. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. É uma confirmação. Ele pergunta, qual é o significado de diagonais congruentes? Olha lá o tamanho dessa diagonal. Aproximadamente 4,9. Olha o tamanho da outra diagonal. Aproximadamente 4,9. Quer dizer que diagonais congruentes quer dizer que elas possuem a mesma
medida. Pause para registro. Ainda na página 27. Atividade 4. Os paralelogramos. Certo? Por definição, um paralelogramo é todo quadrilátero que possui dois pares. Não, desculpe. Que possui pares de lados opostos paralelos. Propriedade dos paralelogramos. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. E as diagonais que se intersectam nos seus pontos médios, que é o centro do paralelogramo. No grupo dos paralelogramos, temos os polígonos conhecidos como paralelogramo, propriamente ditos, os retângulos e os losangos. Paralelogramo. Olha, esse é um paralelogramo. Tá vendo esse lado aqui, ó? O lado... Cadê minha caneta? Aqui. O lado A até o D. Ele tem o mesmo tamanho do que o lado B, C. E eles são paralelos. Eu posso continuar desenhando eles infinitamente aí, que eles nunca vão se encontrar. A parte de cima é diferente das laterais, só que a parte de cima é igual à parte de baixo. Aí já não é paralelogramo. Certo? Aí não é paralelogramo. Então, a hora que você diminui uma curvinha aqui, ele vai se encontrar lá em cima depois. Tá? Uma pergunta muito boa, João. Presta atenção. Como que eu descubro se ele é paralelogramo ou não? Você vem aqui, ó, e mede o ângulo interno aqui, certo? Se o ângulo interno aqui for, por exemplo, de 60 graus, esse outro de fora aqui também tem que ser 60 graus. Ah, professor, mas não vou conseguir medir o lado de fora. Ah, mas esse ângulo aqui, ó, que está aqui no ângulo B, é o ângulo suplementar do ângulo de fora. Então ele vai ter que ser quantos graus aqui? Não. Isso, muito bom, João. Explique por que é 120. Ah, não é o dobro. Não é por causa do dobro, não. Não. Tenta lembrar. O ângulo suplementar junto com o outro ângulo, a hora que somos os dois dá quantos? Não. 120 mais 60? 180. O ângulo suplementar é o que complementa ele até chegar aos 180 graus. Tá bom? E aí ele fala da diagonal. As diagonais vão se encontrar no ponto médio. Olha lá. Aqui tá os lados, né? Tem aproximadamente 3,7. O outro lado tem aproximadamente também 3,7. A parte de cima, a de baixo primeiro, tem aproximadamente 5,3. E a parte de cima também tem aproximadamente 5,3. Certo? As diagonais. Ó, essa diagonal maior e essa diagonal menor. Quando ele fala que elas se interceptam, é onde elas se cruzam, tá? Esse ponto é a metade da diagonal A até o ponto C. Metade para cada lado. Certo? Esse ponto aqui, ele divide certinho ao meio. E é o mesmo ponto que divide a outra diagonal do D até o B ao meio. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Olha lá, diagonal 8,4 e a outra diagonal 3,7. Aquele ponto. Antes disso, deixa eu fazer uma observação. Ele fala aqui, foi bom você falar isso. Ele fala que o paralelogramo, existem os paralelogramas propriamente dito, que é esse aqui, quando ele não tem um ângulo de 90 graus,
e não tem os quatro, quando ele não tem os quatro ângulos de 90 graus e ele não tem os quatro lados iguais, ele é chamado de paralelogramo. Professor, mas ele fica pro lado dele. Quando ele chega a ter os quatro lados iguais, ele vai ser ou um retângulo ou um quadrado, porque quatro ângulos de 90 graus, se ele tiver os quatro lados iguais, ele é quadrado. Se ele tiver dois lados opostos, diferente dos outros dois lados opostos, Ele tá assim, ó. ele vai virar um retângulo. Se ele achatou para o lado, ele é paralelogramo Tô só. vendo, tô vendo. E Ele parece- quando ele é com quatro lados iguais, mas o ângulo dele tanto faz os ângulos internos, ou ele vai ser um quadrado, se ele tiver 90 graus, e se ele não tiver quatro ângulos de 90 graus, ele vai ser o quê? Losango. Muito bem. Então lá, continuando. Página 28. Retângulo. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. O que quer dizer com as diagonais congruentes? Elas vão ter medidas iguais. Ó, esse aqui é o retângulo, porque ela tem 3,3 de um lado, 3,3 do outro lado. A parte de cima, a parte de baixo primeiro, vai ter 5,1 e a parte de cima vai ter 5,1. Aí vamos medir as diagonais. Ó, essa diagonal tem aproximadamente 6,1 e a outra diagonal também tem aproximadamente 6,1. Como a gente já conversou sobre isso, todo paralelogramo tem um ponto que divide ao meio as suas diagonais, tá bom? E essas diagonais são congruentes porque elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Próximo. Losango. Em todo losango, os quatro lados são congruentes, ou seja, o que quer dizer com os quatro lados? Congruentes. Os quatro lados têm o mesmo tamanho. Por que ele não é todo losango, não é um quadrado? Por causa que a posição dele. Não, daí é o ângulo interno. Se ele tiver os quatro ângulos de 90 graus, esse losango vai se chamar quadrado. Se ele tiver um ângulo mais aberto, o outro também vai ser, né? Olha aqui para vocês verem. Ele tem os quatro lados iguais, certo? Lá, losango. Em todo losango, os quatro lados são congruentes, ou seja, tem o mesmo tamanho. As diagonais são perpendiculares. O que quer dizer diagonais perpendiculares? Tá vendo essa diagonal do A até o C? Não tem a diagonal do B até o D? Perpendiculares é quando formam um ângulo de 90 graus. Ah, professor, mas formou um só? Quando forma um, automaticamente todos os outros também vão ter 90 graus, tá bom? E outra coisa, os ângulos, olha lá, são perpendiculares entre si e bissetriz dos ângulos internos. O que é bissetriz? Se esse ângulo interno tem 120 graus, isso aqui está dividindo 120 em dois ângulos iguais. Se esse ângulo aqui tiver 60 graus, essa bissetriz vai dividir eles em quantos graus cada um? 30 graus cada um, certo? E outra coisa que não está escrito ali, mas não custa nada a gente aprender. Para ela ser losango mesmo, quando ela forma os quatro lados iguais, automaticamente esse ângulo vai ter a mesma medida que o ângulo oposto. Esse outro ângulo vai ter a mesma medida que o outro ângulo oposto, tá bom? Olha lá, se eu pegar a régua, aproximadamente 2,9, aproximadamente 2,9, aproximadamente 2,9, aproximadamente 2,9. Então ela tem os quatro lados iguais, com o mesmo tamanho, né? Alguma dúvida? Olha lá o ângulo de 90 graus, o ângulo interno aqui, ó. O ângulo interno começou no 0 graus e foi até o 90 graus. Então ele forma um ângulo de 90 graus, certo? E a parte embaixo aqui, ó. Esse ângulo tem aproximadamente quantos graus? Vamos ver.
108 graus. O ângulo oposto dele, o oposto não, do outro lado aqui tem aproximadamente 72 graus. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Tirando o sono? 4.1. Observando os tipos de quadriláteros até o momento, ainda não foi citado o quadrado. Com as informações anteriores apresentadas, podemos dizer o que podemos dizer sobre o quadrado? Junte-se a um colega de sala e em dupla realize uma pesquisa sobre as propriedades do quadrado. O que nós podemos chegar à conclusão sobre aquele esquema do primeiro exercício que nós fizemos lá, que eu mandei o print para vocês? O que nós podemos chegar à conclusão do quadrado? Ele tem 4 lados iguais. Ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Para ser losango, ele tem que ter 4 lados iguais. Ou seja, todo quadrado pode ser considerado também um retângulo. Retângulo? E também pode ser considerado um losango. Tá? Olha lá, eu fiz a pesquisa aqui para vocês. Quadrados são paralelos, paralelogramos. Todo quadrilátero que possui todos os lados todos os lados, faltou a palavra iguais, né? Porque se é um quadrilátero tem que ter 4 lados e tem que ter todos os seus 4 lados, né? Então lá, todos os lados, tá certo. Todos os lados ou ângulos congruentes é um paralelogramo. Por essa razão, o quadrado é também um paralelogramo e por isso apresenta as seguintes propriedades: lados opostos são congruentes, ângulos opostos são congruentes, as diagonais se cruzam em um ponto em seus pontos médios, ângulos adjacentes suplementares, isto é, a soma deles sempre será 180 graus. Além disso, os quadrados possuem as propriedades dos losangos e dos retângulos, que são as seguintes: em um losango, as diagonais são perpendiculares, e em um retângulo, as diagonais são congruentes. Pause para registro. Continuando então, vamos lá, fazer a última de hoje. Aqui tinha um quadrado lá. Isso é um quadrado ou é um losango ou um retângulo? É um quadrado. E dentro do quadrado é um losango. Não também. É sim, senhor. Não. Eu já vou explicar o porquê. É uma explicação. Esse é um quadrado? O azul é quadrado? É. Ele pode ser chamado também de retângulo? Não. Por que não? Por causa que as 4 medidas dele são iguais. Mas o retângulo fala assim: lados opostos iguais. Esse lado, turminha, presta atenção. Esse lado tem 3 centímetros, vamos supor, e esse tem 3. São iguais? Passou na primeira prova do retângulo. Os outros 2 lados também são iguais. Então, São iguais? É quadrado? Não, estou fazendo o retângulo. Para ser quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais e 4 ângulos internos de 90 graus. Ótimo, nós já sabemos que ele é quadrado. Vamos ver se ele passa no teste do retângulo. O retângulo fala assim: lados opostos iguais. Esse lado e esse lado são iguais? Passou na primeira? Os outros 2 lados também tem que ser congruentes. Esse lado é congruente com esse? E tem 4 ângulos de 90 graus? Sim, então ele também é um retângulo. Então, todo quadrado também é um retângulo. Agora, todo retângulo não é um quadrado, porque para ele ser quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais. E o retângulo, ele pode ter os 4 lados iguais e pode ter um lado maior que o outro também, daí já é diferente. E ele é também um losango? É. Dependendo da posição. Não depende da posição não. Porque a gente acostumou a falar que o losango é só dessa forma aqui, ó. A forma interna aqui, né? Se você virar o pescoço, ele continua sendo um losango. Só que dele também tem o formato de um quadrado. É que quando apresentam pra gente, apresenta o losango sempre assim, né? Quando a gente tá lá no prézinho. Prézinho não. Lá no primeiro, segundo, terceiro ano, sei lá.
Mas se você virar ele, ele é losango, quadrado e retângulo também. Certo? Próximo. 4.2. Adaptado da OBMEP. Lembrando que o OBMEP esse ano vai ser dia 30 de maio. Não fale assim. De 2005. Em uma folha retangular de 20 centímetros por 30 centímetros, foram tracejadas duas linhas, a AC e a BC, como na figura. Então veja bem, eles traçaram duas linhas aqui, certo? Opa, aqui que eu percebi que essas linhas estão perpendiculares. Formou um ângulo de 90 graus, certo? Os segmentos AC, do A até o C, e do D até o B, têm o mesmo comprimento e se encontram ao centro do retângulo, formando ângulos retos. Qual é o comprimento do segmento A até o B? Sem medir. Como que eu descubro isso? Usando as propriedades que nós aprendemos agora de pouco. Eu vou fechar aqui assim, ó. O que vocês conseguem perceber aqui? Se eu fechar esses segmentos. Ele formou um quadrado. Agora, sabendo que você sabe que isso é um quadrado, qual é o tamanho do A até o B? Quantos? Lembrando, essa é uma folha sulfite de 20 centímetros e ela inteira aqui tem 30 centímetros. Mas eu quero saber só do tamanho do A até o B. Ele é um quadrado. 20. Por que ele é 20, João? Tá certo. Porque o lado AD tem quantos? A largura da folha. Então, se ela tem 20 aqui, todos os lados vão ter 20 centímetros. Então, vocês viram aqui, não era nem fazer cálculo, é só para eu saber as coisas. Se eu sei que isso aqui é as propriedades de... Isso, é isso mesmo. Por isso que eu quero que você venha fazer o BMAP. O BMAP tem bastante questões de raciocínio. Eu escrevi um monte de coisa ali, mas o João resolveu mais rápido, né? Não saiam ainda. A ideia seria verificar que o ABCD é um quadrado. Podemos fazer isso de diversas maneiras. Uma delas é o seguinte: o ABCD é um quadrilátero cujas diagonais são congruentes, pois os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento, são perpendiculares e se cortam ao meio, pois se encontram no centro do retângulo. Um quadrilátero com essas propriedades é necessariamente um quadrilátero como ABCD. É um quadrado que segue que AB é igual a BC, que é igual a PQ, que é igual a 20 centímetros. Lição de casa. Manda o print desse também. Lição de casa. Atividade 5. Tem o 5.1, 5.2, é isso? Faz o 5.1 e o 5.2. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.